Então, vamos lá. Bom dia. Qual o dia de hoje? 14 de agosto de 2025, aula sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu sugiro que vocês anotem pontos, certo? E depois a gente vai enriquecendo esses pontos pela leitura dos textos, pelas audições, vai tornando o registro personalizado. Cada aluno vai personalizar o seu registro da aula como achar mais interessante. Geralmente, eu organizo o esquema da aula a partir de numeraçõezinhas. Então, o número 1 aqui, o que é o IHGB, né? Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado no Rio de Janeiro em 1838, composto de, teoricamente, geógrafos e historiadores, 20 vagas para história, 20 vagas para geografia. Na prática, composto pela elite intelectual formada por pessoas da área do direito, militares, pessoas de formações as mais variadas, médicos, pessoas com interesse de conhecer o Brasil, atuar sobre o Brasil, pesquisar sobre o Brasil, interesses de natureza científica, de natureza econômica, mas também interesses de natureza política. O IHGB já nasce como uma instituição que é privada, certo? Não é pública, mas é uma instituição, digamos, engajada. Já nasce com o sentido de atuar política e simbolicamente na definição do que seria um Brasil que estava convulsionado em 1838, quando o Instituto foi fundado. Lembra, em 1838, se a gente for fazer um mapa imaginário do Brasil, vamos achar Balaiada, Sabinada, Farroupilha, vamos achar o Brasil todo naquele fervor das revoltas regenciais e naquele dilema político de achar um caminho, achar um modelo, de achar uma forma de coesão entre os brasileiros naquele momento, certo? E de ajuste entre as elites políticas brasileiras que estão disputando esse modelo político, estão construindo esse Estado, estão lutando por uma definição de Estado e pela preservação do território. Então, é um momento dramático, esse momento da criação do Instituto, e o Instituto não nasce aleatoriamente, ele nasce com esses sentidos muito claros de ter uma interferência de natureza política e de natureza simbólica no Brasil dos anos 1830. Então, na verdade, o Instituto nasce dentro de outra instituição que já existia, que era a SAIM, que é a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Indústria aqui entendido como mundo produtivo, não é indústria no sentido de hoje, certo? De interferência tecnológica, não. A indústria naquela época era considerada como a riqueza, a produção de riqueza agrícola, comercial, artesanal, manufatureira, ou seja, a indústria, na verdade, significava quase economia, certo? No sentido de produção, de setor produtivo. Então, o Instituto nasce a partir da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e nasce com um modelo de institutos que já existiam no mundo. O modelo do IHGB é o Instituto Histórico de Paris. Então, nós, para variar, nos baseamos no modelo de uma instituição francesa, certo? Instituto Histórico de Paris, com o qual o IHGB vai manter sempre a interlocução, do ponto de vista de trocas intelectuais e trocas mediadas por pessoas daqui do Brasil que fazem parte do Instituto de Paris e do Instituto de Paris que fazem parte do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Não evidentemente como sócios efetivos, mas como sócios correspondentes, sócios honorários, um tipo, digamos, de troca intelectual que não necessariamente é como membro efetivo desses institutos. Então, essa interlocução é com a Europa. Isso não é estranhável, porque o nosso modelo é o modelo europeu. Assim, como é que nós nos construímos enquanto Estado nacional, enquanto Estado monárquico?
nos espelhando nos modelos europeus. O que é que nós queremos? Queremos virar as costas para os modelos das repúblicas latino-americanas, certo? E construir o Brasil muito próximo da tradição europeia. Aqui é uma monarquia, nossos monarcas são monarcas que estão, do ponto de vista familiar, do ponto dos interesses, da cultura, das relações de poder, estão articulados com as outras casas monárquicas europeias, certo? Então, nós somos Europa dos trópicos, nós somos a continuidade da cultura europeia aqui no nosso espaço tupiniquim. Então, nesse momento, essa formação imaginária do Brasil, ela é ligada mais à Europa do que à América. Nós não queremos ser América, nós queremos ser Europa dos trópicos. É toda a ideologia que está sendo construída nesse momento para afirmar a condição do Brasil como um império na América. Gente, não é a monarquia, não é o reinado, é um império, certo? Que é muito mais potente do ponto de vista político, do ponto de vista assim, dos significados de poder. A palavra império é imperiosa, certo? Uma palavra muito potente, muito forte. E o Brasil quer ser um império modelado pelos impérios europeus, quer ser, digamos assim, um agente importante no cenário americano, mas de costa para o modelo que prevaleceu nas colônias espanholas, que também se libertaram do jugo colonial, mais ou menos pela mesma época da independência do Brasil. Então, o Instituto ele tem diretrizes políticas, diretrizes econômicas, diretrizes simbólicas muito claras. E tem, com muita firmeza, o projeto de defender a unidade territorial, defender o modelo monárquico, defender o poder real e defender essa relação umbilical com a Europa, que continuou existindo desde o momento de 22, 23. Porque, lembrando, assim, uma coisa muito simples, mas muito significativa, é que nós nos tornamos independentes, mas o nosso rei era português. Nosso rei é filho do rei de Portugal, né? Morrendo Dom João VI, é nossa princesa Maria, que vai ser a rainha de Portugal. Quando Dom Pedro abdica, né, em 1831, ele vai justamente defender dessa presença da Dona Maria como rainha por conta do Dom Miguel. Né? Dom Miguel quer dar um golpe e tomar o poder em Portugal. Ou seja, nós continuamos ligados aos interesses europeus, aos interesses portugueses, porque quase somos a mesma casa reinante. Então, o Instituto ele só pode ser compreendido nessa dinâmica da política, nessa dinâmica dos desejos políticos e da vontade de firmar esse modelo aqui no Brasil. O Instituto, quando ele nasce, ele já cria uma revista. A revista do IHGD continua existindo. É uma revista criada como uma revista trimestral, se torna a mais importante revista brasileira do século XIX, e ela tem apenas quase 200 anos, né, de continuidade. Continua saindo, continua trimestral, é uma revista dessa altura, e continua, digamos assim, muito fiel àquele projeto, que foi um projeto criado em 1838. O que é uma façanha, uma revista no Brasil durar esse tanto de anos. E o Instituto continua lá, firme e forte, como um local importante da pesquisa no Brasil. O Instituto nasce, digamos assim, com objetivos bem delineados, bem claros. Aí já seria o ponto 2. Quais seriam esses objetivos do Instituto? Primeiro, documentar. Então, o Instituto nasce assim como no PEN, juntando documentação, reproduzindo documentação, copiando, armazenando, divulgando, certo? E fazendo um trabalho de coleta de documentação em todo o Brasil e na Europa e na América. Ou seja, nas primeiras décadas do Instituto, eles têm um projeto de enviar emissários para diferentes lugares, criar equipe de pesquisa, não para digitalizar, certo?
nem fotografar, mas para copiar manualmente a documentação relativa ao Brasil, que está espalhada em Portugal, na Espanha, na Holanda, na França, na Itália, nos outros países americanos. Ou seja, o Instituto ele tem uma política muito agressiva, muito forte e muito bem sucedida de juntar documentos sobre o Brasil durante o século XIX. Essas jornadas de busca documental elas são tão importantes que a partir daí, desse engajamento na pesquisa na Europa, é que vão surgir os principais nomes de historiadores no século XIX. Qual o nosso maior pesquisador no século XIX na Europa? Barnard. Qual o segundo maior pesquisador de documentos na Europa? João Francisco Lisboa, nosso João Lisboa, aqui do Maranhão. Então, que ele é um historiador, não chega à altura do Barnard do ponto de vista da quantidade de obras e do tanto de tempo que mobilizou na pesquisa histórica, mas é seguramente um dos maiores historiadores do Brasil do século XIX, embora muito esquecido, muito silenciado. Não é um historiador que esteja na pauta, certo? Mas é um historiador extraordinário, também feitura em parte do IHGB. Por que o IHGB se mobiliza para formar essa documentação? Porque, do ponto de vista da compreensão do que é a história, do que é a construção das nacionalidades, do que é o peso político e institucional que o Estado passa a ter, isso é atravessado pelo conhecimento acerca do território, acerca da população, acerca das riquezas. Ou seja, o conhecimento também é instrumentalizado, é funcional, não é só para, ai, que teoria linda, não é nada disso. O conhecimento é um conhecimento que ele visa fins pragmáticos, fins bem objetivos de conhecer, valorizar, explorar, enriquecer, trazer o progresso e criar a liga na nacionalidade também, que também tem sentidos de natureza simbólica. Então, função do objetivo do Instituto, documentar, concentrar essa documentação no Rio de Janeiro, produzir conhecimento histórico e geográfico, porque ao tempo em que os pesquisadores iam para a Europa formar suas equipes lá para copiar documentos, os copistas, cada um tinha a sua equipe de copistas, que eles conseguiam lá mesmo na Europa. Ao mesmo tempo, o Instituto financiou durante o século XIX e até também no século XX uma quantidade imensa de missões, de expedições para o interior do Brasil. Então, há uma espécie de rondon antecipado, né? De movimento rondonista antecipado que o Instituto promove durante o século XIX para descobrir riquezas, para conhecer melhor o território, para catequizar os indígenas, para quererem ser brasileiros, para expandir as fronteiras de maneira direta e de maneira indireta, expandir as fronteiras geográficas, mas expandir as fronteiras econômicas, descobrindo minerais, vegetais, fontes de riquezas as mais variadas. Ali. Ele era um desses missionários. Era, mas o Euclides da Cunha não era propriamente para o IHGB, ele era do Exército, ele era militar, e vocês sabem que o Exército ele é, digamos, a cunha, né? A linha de frente da exploração das áreas inóspitas, das áreas distanciadas, e o Exército tem um papel fundamental na delimitação das fronteiras, no controle dessas fronteiras por questão de natureza estratégica. Então, o Euclides da Cunha, na verdade, ele é um militar, que é também um rondon, mas é um rondon do Exército. O rondon também é militar. Ele é, digamos assim, faz parte dessas missões, que já são missão do Estado brasileiro. Porque pode parecer que o IHGB é o Estado, mas não é. Ele é um auxiliar do Estado e ele passa cada vez mais a ser financiado pelo Estado. Então, ela é uma PPP, né? É público-privado, mas é mais privado do que público, e é iniciativa privada. É uma organização da sociedade no sentido de fortalecer o Estado, de ajudar a consolidar um certo modelo de Estado, a atuar, mas no sentido de ser um coadjuvante, não é propriamente uma instituição pública, diferente do Exército, diferente da função do rondon, da função
do Euclides da Cunha, que eles não vão, digamos, pegar documento necessariamente, eles vão produzir documentos, produzir mapas, produzir relatórios, produzir, digamos, informações para o Brasil criar suas políticas de fronteira, sua política estratégica e fazer o reforço militar dessas fronteiras. Tanto que, se vocês forem olhar o elenco de obra do Euclides da Cunha, ele tem uma quantidade imensa de relatórios de trabalho sobre a Amazônia, sobre a Amapá, sobre Roraima e tudo. Da Amazônia sobre a delimitação do Brasil inteiro. Inclusive, a obra dele que ficou inédita, boa parte é sobre as regiões amazônicas. Enquanto o Rondon foi mais Mato Grosso, aquela região ali, o Euclides da Cunha foi mais para... E depois ele foi também para a Bahia. Lembrem que Os Sertões, do Euclides da Cunha, é um livro baseado na experiência dele em Canudos, como militar. Vocês sabem disso, né? Ali, Os Sertões é um subproduto da atuação do Euclides da Cunha como militar na época de Canudos. Mas, assim, tem similaridades, mas esses aqui, Rondon e Euclides, são, de fato, militares, são o Estado mesmo instituído, e o IAGB não. O IAGB é iniciativa privada, que faz parte desse esforço de parte da sociedade em firmar aquele modelo de Estado Nacional que foi construído a partir de 22. Porque vocês sabem que na Constituição da Nacionalidade Brasileira, do século XIX, eram muitos modelos políticos. Só que, por exemplo, os modelos políticos republicanos que estão presentes desde os anos 1820, eles foram silenciados, foram sufocados. Quer dizer, qual é o suspiro, digamos assim, maior, que vai, de uma certa maneira, representar também o insucesso, o fracasso do modelo republicano no Brasil do século XIX, é a praieira. A praieira é a última revolta republicana que vai ser sufocada muito fortemente e vai possibilitar aqueles anos 1850, 1870, 1860 e 70, que são do apogeu do Império, que a gente pode dizer, o Império agora está firmado, agora tem um Estado brasileiro monárquico, fortalecido, conservador, mas é depois de todos os sofrimentos dos anos 20, 30 e 40, que foram anos sangrentos. Embora haja esse mito no Brasil, de que a história do Brasil é uma história incruenta, ou seja, uma história sem sangue, na verdade a nacionalidade brasileira, como a maior parte das nacionalidades em todo o mundo, ela foi argamassada em sangue. Nunca se contaram os mortos das revoltas liberais de São Paulo, Minas, da Farroupilha, da Balaiada, da Sabinada, né? Não foram contados esses mortos. Mas esses mortos foram milhares e milhares e milhares. Mortos de maneira direta e mortos de maneira indireta. Ou seja, embora na história do Brasil a valorização dessa argamassa sangrenta seja só a argamassa da Guerra do Paraguai, isso não é verdade. A Guerra do Paraguai, o que distingue é o fato de o outro ser o Paraguai, o outro ser um país estrangeiro. Mas no Brasil, o sangue brasileiro, que conflitava política, ideologicamente e socialmente, argamassou a formação do Estado. É porque ninguém quer falar. A gente diz, não, o brasileiro é muito alegre, é festivo, é pacífico, entendeu? Mas não é. O brasileiro é como qualquer povo, se mata o tempo todo. Só que a gente não diz, que tem um aspecto da cultura brasileira muitíssimo curioso. Tudo pode acontecer, mas a gente não pode dizer. Não sei se vocês concordam comigo, mas o errado não é acontecer, o errado é a gente dizer que aconteceu. E isso tem muito valor com essa história do século XIX, para esse mito do Brasil pacífico, do Brasil, digamos assim, conciliador, do Brasil sem preconceito racial, sem preconceito social, sem várias coisas que a gente sabe que existe e que estão na cara o tempo todo, né? O tempo todo sendo experimentados por nós. Mas são os mitos, né? Os mitos do presente, os mitos do passado. A gente, como historiador, tem que ter um pouco de sabedoria para saber quando o discurso está argamassando uma história que não existe, quando o discurso ele não tem referência com as realidades.
Daí porque cada vez mais, hoje, gente, eu acho muito bom vocês estarem no Nubank, boa parte dos alunos estão no Nubank, para perceberem isso. Hoje, cada vez mais, é preciso a gente fazer pesquisa documental, porque nós vivemos no universo das fakes. Então, um discurso se reproduz, 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 ele vira verdade. E aquilo que é a base dos acontecimentos vai ficando num plano secundário, que é muito confortável a gente só repetir o que está sendo dito e pronto. Porque pesquisar dá trabalho, é custoso, é demorado, a gente rala pra caramba chegar a um resultado desse tamanho, né? Gasta um monte de dinheiro, um monte de energia e os resultados são pequenos. Mas esse é o nosso ofício. O nosso ofício não é reproduzir, o nosso ofício é produzir. E produzir algo que tenha valor, que tenha duração, que tenha credibilidade, que tenha verdade. Essa palavra é uma palavra que nos fala muito hoje, mas ela é necessária para nós, a gente tem que buscar. E quando a gente busca a verdade, a gente está o tempo todo colocando a retórica sob suspeição. Por quê? Porque a gente vai trazer a contra-resposta, que é a prova. E o trabalho do historiador é isso, a retórica e prova. Não é só retórica e nem é só prova. É retórica e prova, são as duas coisas, simultaneamente. Bom, então, o Instituto, ele documenta, ele produz conhecimentos históricos geográficos, conhecimento não é só por erudição, é um conhecimento que tem sentidos políticos e pragmáticos muito claros. O Instituto publica não só a revista, como publica relatórios, publica livros. Dom Pedro, ele se tornou muito cedo o maior financiador privado, a mesada dele mesmo, do Instituto. E quando ele ia participar das reuniões, ele cobrava muito, porque o Instituto estava documentando muito, copiando muito, mas não, os membros não estavam estudando e produzindo. Ele queria mais conhecimento derivado da pesquisa. Muita pesquisa, isso é bom. Mas também tem que parar e ler, parar e estudar, parar e escrever, parar e produzir. Não apenas juntar coisas, que é muito a nossa tendência. A gente se encanta com o buscar, com o achar, com o acumular, e o tempo da reflexão, o tempo da escrita se torna menor. Né? É muito frequente isso. Eu gosto de dar um exemplo de uma pessoa brilhante que foi minha orientanda, a Yara Guerra, que vocês devem conhecer, da dissertação dela, que foi publicada. A Yara, quando ela começou a fazer o mestrado, foi o tempo da máquina digital. Vocês já ouviram falar em máquina digital? É uma máquina fotográfica que fazia o serviço que o celular hoje faz com eficiência. A gente ia para o arquivo com a máquinazinha digital, todo aluno de mestrado, por 2008, 2009, 2010, era um desespero para juntar o dinheiro para comprar a máquina. É uma máquina fotográfica que tem a função de fotografar documentos arquivísticos e acumular esse documento, ter uma memória, né? Aí a Yara comprou a máquina dela e se socou no arquivo. Fui orientar. Yara, como é que vai a pesquisa no arquivo? Ah, professor, vai muito bom, já fiz 1000 e tantas, não sei quantas mil fotografias lá. Eu disse, o que diz lá? Ah, não sei não. Eu apague tudo, começa de novo. Aí todo dia você vai e vê só um pouco e analisa, porque senão vai sair dissertação. Vai sair uma memória arrebentada de coisa. Ou seja, eu estou dando esse exemplo. Mas não era só Yara, não, era todo mundo fazer isso. Porque a gente faz isso, gente. A gente faz sem querer. A gente se documenta excessivamente. E cadê o tempo de olhar o documento, de ler, de estudar, de produzir, de escrever? Por que eu estou contando isso? Primeiro, porque a Yara obedeceu, o trabalho dela é muito bom, foi muito bem sucedida. E segundo, porque vocês estão começando aqui a Mesitex, TCC1. Vocês tenham cuidado, que agora ainda está mais fácil, porque vocês nem precisam ir para o arquivo documentar, vocês puxam aí da internet, tem 50 mil documentos, não ficar doido não, vocês façam a problematização e vão devagar, analisando aquilo que vocês acham, certo? É porque é super comum isso em pesquisador iniciante, cair nessa
esparrela do encanto documental, que é muito encantador mesmo, a gente diz, eu tenho vivo tanto, tenho dormido. É bom, mas isso aí não adianta para o trabalho que a gente vai realizar. Então, o Instituto publica e o Instituto divulga. A revista mesmo é um órgão de divulgação. Mas não era só a revista, eram conferências de viagens, participação em congressos, eram, digamos assim, uma política, que vocês sabem que hoje a gente vê tudo aqui. Mas no passado, a pessoa tinha que se deslocar para o espaço público, chamar pessoas, fazer a divulgação boca a boca, chamar, batendo na porta da casa, não tem celular, não tem telegrama, não tem nada. Então, juntar pessoas para divulgar os resultados. Bom, então, assim, objetivos do Instituto. Eu poderia resumir esses objetivos em objetivos relacionados ao localização, cópia e arquivamento de documentos, objetivos ligados à dinâmica política nacional, defesa do regime, reforço da ideologia, contraposição aos modelos de Estado democrático, republicano, a contraposição às revoltas provinciais, adesão ao modelo político, certo? E também objetivos econômicos, descobrir riquezas, descobrir novas técnicas, alertar o governo para a importância de descobrir minerais, descobrir mercados. A própria obra do Varnhagen, se vocês abrirem para dar uma olhada, vocês vão ver que ele tem dezenas e dezenas de folhetos e de artigos e de materiais sobre as riquezas, mostrando sobre o café, sobre as anilinas, sobre os minerais, sobre o aproveitamento econômico de certas plantas, porque o pensamento desses intelectuais do século XIX é um pensamento muito orgânico, que ele associa não só sociedade, Estado, mas natureza, riqueza, economia, progresso. Ou seja, eles estão estarem muito na moda, que agora também está proibido a gente pensar só no fragmento. Hoje em dia, se a gente pensar só no fragmento, a gente não dá conta de entender a complexidade do mundo. O mundo exige hoje que a gente saiba um pouco de cada coisa e saiba traçar esses conhecimentos, formando um conhecimento novo e que possa ter função social específica. Então, o Instituto tem funções econômicas, funções, digamos assim, de conhecer, para, através do conhecimento, ajudar o Brasil a produzir mais, a exportar mais, a população a enriquecer. E tem objetivos simbólicos. Os objetivos simbólicos são muito claros. Ajudar a formar a Liga da Nação. Porque lembrem que no Brasil do século XIX, quando há independência, o Estado já nasce Estado. Nós passamos do Estado colonial, do Estado português, de uma relação com a metrópole, para um Estado autônomo, para um Estado independente. E esse Estado já nasce com um imperador, já nasce com instituições, menos de 2 anos já tem uma Constituição, o Estado já vai se formatando do ponto de vista da institucionalidade, tem os poderes, tem tudo, né? O Estado já nasce, está ali o Estado. É o Estado que a maior parte desejava? Não. Tinha muita reação contra esse Estado. Mas era um Estado, e um Estado que se mostrou forte. Forte ao ponto de debelar as reações ao longo de 30 anos e se fortalecer como modelo inicial, certo? Mas a questão outra não existe Estado que se preserve sem ter nação. E nação não é Estado. A nação é algo simbólico, é algo imaginário, é uma liga afetiva, é uma liga emocional. Ou seja, só tem nação quando aquele cidadão, aquele sujeito, aquela pessoa daquele território, ela se reconhece como sendo dali, ela se reconhece política, social e afetivamente. Sou brasileiro, com muita, pela mesma honra, tá? Sei lá. Mas só com isso é que tem Brasil, que tem nação brasileira. Então, assim, a grande luta do século XIX é a luta de construir a nacionalidade brasileira.
nesse sentido, a Guerra do Paraguai tem um impacto muito grande. Porque a gente, para ser nação e para ter adesão, para ter afeto, para querer morrer pelo Brasil, é bom que tenha um inimigo externo. Tivemos o Paraguai. O Paraguai nos prestou esse favor de ser o nosso outro e nós íamos lá matar os ex-escravos, matar os pobres, né? Para argamassar a nacionalidade. Mas essa nacionalidade ela vai construída muito devagar, com muita luta, mas com muita sedução. É a sedução que faz com que a pessoa queira afetivamente pertencer àquele território. O sangue também, mas não é só o sangue. Só o sangue não dá conta. Tem toda uma política, toda uma simbologia que vai sendo criada, alimentada, para construir a nacionalidade. Aqui eu vou tirar a guerra da cena e vou colocar o afeto. Um aspecto da história do Brasil, da escrita sobre o Brasil, da literatura brasileira, da historiografia, que eu não sei se vocês já deram bastante atenção a isso, é aquela que aparece no final dos anos 40, especialmente nos anos 50 e 60, até o começo dos anos 1970, que é a construção da figura do indígena como o representante da brasilidade. Vocês lembram aí, Iracema, o Guarani, praticamente a literatura, Gonçalves Dias. Eu vou pegar só o Alencar e o Gonçalves Dias como os dois mais representativos, mas não é só isso, é toda uma literatura e toda uma história do Brasil em torno disso. Aí ali se constrói um lugar de afeto, um lugar de comunhão, um lugar de adesão à brasilidade. Ou seja, todos nós somos brasileiros e essa brasilidade ela é argamassada por nossa origem comum, nossa origem romantizada, que é a origem romantizada, excessivamente até, que é a origem da nossa etnia indígena. E o que acontece? Isso é criado, é uma construção social, imaginária, literária, romântica, que vai sendo criada desde Gonçalves de Magalhães, desde os suspiros, poetas e saudades que a gente está nessa vibe indígena, e alimentada durante todas essas décadas. Mas ela também não foi pacífica. Se a gente pegar, por exemplo, o Varnhagen, que nós vamos estudar, e eu vou botar aquele capítulozinho sobre os indígenas, vocês vão ver, no caso da história do Brasil, se pegar o Alencastre, na história do Piauí, o cronologista, ou memória cronológica e historiográfica do Piauí do Alencastre, vocês vão ver que eles representam reações contrárias a essa romantização do indígena. Eu digo, não, isso aqui era invenção. O indígena não era assim. O indígena era atrasado do ponto de vista de tudo, da técnica, do conhecimento de muitas coisas. Então, eles não se contrapõem a esse modelo, que é o modelo que venceu na literatura brasileira. O modelo que vigorou foi o modelo do Alencar, o modelo do Gonçalves Dias, que ainda hoje estão entre nós. Mas essa reação a essa invenção do indígena do século XIX como representante da brasilidade, ela, digamos assim, havia o tempo todo, digamos, várias posições sobre isso. Eu vou mostrar a posição do Varnhagen para se contrapor aqui no curso, porque vocês já conhecem bastante a versão dominante na literatura do século XIX, que é a do Alencar e a do Gonçalves Dias. Então, não dá tempo a gente ver muitas coisas. Mas esse é um aspecto da construção da ideia de nação. E a ideia de nação, ela se baseia no povo, e ela escolhe uma etnia. O Varnhagen escolheu o branco, né? E essa versão do Varnhagen se tornou, na historiografia brasileira, a versão dominante, porque ela era dominante também do ponto de vista dos códigos sociais ocidentais da época. E, além, digamos, do povo, do território. Assim, vocês já prestaram atenção nos exageros do hino nacional? Gente, o hino exagerado. Aqui é tudo mais, né? A lua é maior, mais brilhante. Vai ver que ela tem até mais de 4 fases aqui. O sol nem se fala, mas eu concordo, o sol queima a gente mesmo. O sol é extraordinário. Aqui tem não sei quantos sóis, Equador para todo lado.
As nossas matas são as matas mais exuberantes, embora a gente passe por caatinga, por coisa queimada, por deserto, tudo, mas as nossas matas são as mais verdes, as mais exuberantes. Nosso solo é o mais rico, e se plantando tudo dá. Isso começou lá no Cabral, né? Embora muitas vezes a gente não consiga nem um pé de capim, mas se plantando tudo dá. Ou seja, o hino nacional, ele é um exemplo muito interessante para a gente olhar linha a linha e ver a maneira como a nação ela foi sendo formatada do ponto de vista imaginário a partir de simbologias que foram criadas, certo? Foram criadas na literatura, nas peças cívicas, no livro didático. Tem uma coisa bem interessante, que eu não sei também se vocês já tiveram cuidado de prestar atenção. Vocês lembram do autor da Moreninha? Joaquim Manuel de Macedo, né? Ele tem uma obra enorme, enorme. O que ficou mais famoso para ele foi a Moreninha, mas ele é um autor muito interessante e eu gosto de chamar a atenção para duas vertentes dele. Uma é ele como crítico da política brasileira, naqueles romances. A carteira do meu tio, não sei o que lá, não sei o que, ele tem digamos assim, um modo de fazer literatura bem variado. E em boa parte dos romances, ele é um crítico da política brasileira, um crítico feroz. São romances muito interessantes, que às vezes a gente acha para vender por R$10, R$15, coisinhas que ninguém dá valor mais, mas que são muito interessantes para quem estuda a história do Brasil. Mas ele tem outra faceta, que é uma faceta que não é muito conhecida também. Ele é o maior produtor de livro didático da história do Brasil, do século XIX. Vocês sabiam disso? Ele foi até presidente do IHGB, ele é um membro importante do IHGB e ele é o maior escritor de livro didático da história do Brasil. Porque o livro didático é um dos principais elementos do século XIX para construir a nacionalidade. Como ainda hoje, né? A escola, o civismo, as comemorações, o livro, são instrumentos de construção da ideia de nação e preservação dessa ideia. E ele é o maior escritor, o maior vendedor, e ele é o professor número 1 do Colégio Pedro II. Você sabe que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ele era o protótipo, fizeram história da educação, né? O protótipo da escola secundária no Brasil, tudo. O Colégio Pedro II era o MEC do século XIX. Então, ali eram criadas as políticas, criados os livros, experimentadas as tecnologias de educação, e dali se espalhava o modelo para as escolas do resto do Brasil. Ali era o modelo, não tinha ainda o MEC, né? Então, o Joaquim Manuel de Macedo era professor de História do Brasil, era o principal escritor de livros didáticos, e ele foi substituído pelo Capistrano de Abreu. Na verdade, o Joaquim Manuel de Macedo substituiu o Gonçalves Dias. Não sei se vocês sabem, Gonçalves Dias era professor do Colégio Pedro II, de História. Sabiam? Bom, bem, era professor de História do Brasil no Colégio Pedro II, foi substituído pelo Joaquim Manuel de Macedo, e o Joaquim Manuel de Macedo foi substituído pelo Capistrano de Abreu, quando eles estão se aposentando. Olha aí a imbricação entre História e Literatura, gente. É um casamento que vem, não sei nem de quando, mas é um casamento bem interessante para a gente olhar também por esse aspecto. Não só a dimensão ficcional dentro do texto de história, mas o como os sujeitos, historiadores, os sujeitos literários, eles são os mesmos. Gonçalves de Magalhães, o próprio João Lisboa, quase todos eles têm um lado literário, um lado historiador convivendo no mesmo lado político, convivendo no mesmo sujeito. O que dá à obra deles uma dimensão extraordinária para a gente compreender o que é o Brasil do século XIX. Não é assim, isso aí nem era para dizer, nem sei porque que eu disse. Mas minhas aulas tudo tem um passeio, certo? Eu penso que não estou passeando. Mas por isso que eu peço para vocês botarem os tópicos, para vocês depois saírem do passeio e virem para o texto, tá bom? Passeio sem querer. Qualquer dia desse nós vamos a Paris.
tá bom? Ponto 3, sentidos políticos. A atuação do IHGB tem sentidos políticos bem claros, que eu vou também colocar de maneira de tópicos e vocês depois vão alimentando com as leituras de vocês, tá bom? Primeiro, é atuar para colaborar na centralização do país. O que significa isso? O Instituto, sediado no Rio de Janeiro, que tem como uma das suas funções políticas colaborar para que o governo monárquico, sediado no Rio de Janeiro, se torne o centro da nação. Ou seja, qual é a ideia política? Aqui tem um centro e essa política irradia para todo o corpo. Certo? Pensa em Brasília hoje, tudo não sai de Brasília. Rio de Janeiro, na época, mas Rio de Janeiro não se instalou como a capital do país, o centro político do país, facilmente não, foi muito difícil. E o Instituto vai atuar para que o Rio de Janeiro consiga, digamos, fechar o resto do Brasil no poder que emana de lá. Então, centralização política. Vocês sabem que centralização política tem como antípoda, tem como outro lado do arco o federalismo, certo? Na história do Brasil, ainda hoje, embora não com essas nomeações, são duas dimensões. A dimensão centralizadora, que é a dominante, e a federalista, que está sempre querendo respirar e não consegue. Ou seja, peso do Estado centralizado começa aqui. O Instituto vai tomar uma posição muito clara, só pelo Estado centralizado, pela prevalência do Rio de Janeiro, pelo poder que emana da capital. A capital irradia o poder e as unidades federadas, elas obedecem àqueles ditames que vêm do Rio de Janeiro. Segundo ponto, aqui não tem primeiro e segundo não, fortalecimento do Estado. Ou seja, qual é a concepção de política e de história que tem o Instituto? É que é necessário um Estado forte para controlar, conter, educar, gerenciar a sociedade, que ela é errática, que ela é fragmentária, que ela é dispersa. Então, é um Estado forte, centralizado, é o executivo que vai, digamos, dominar. Tanto que hoje a gente estuda muita coisa com os anais do legislativo e com as discussões que tem no legislativo. O legislativo e o executivo, desde que o Brasil nasceu, tem todo... Olhem hoje, né? A confusão que é. Por causa da prevalência do executivo sobre o legislativo na história do Brasil. O legislativo está sempre fazendo barulho e o executivo mandando. Então, a ação do Instituto aqui é fortalecimento do Estado brasileiro, mas o Estado brasileiro fortalecido, sobretudo, a partir do poder executivo. No caso do século XIX, o poder de Dom Pedro I, o poder de Dom Pedro II. É o poder, digamos, do rei, o poder do imperador. No caso aqui não é reinado, é o poder do imperador que é o mais forte, porque o poder legislativo, o poder judiciário ganhou asas no século XX, no XXI, mas ele era um poder subordinado durante o século XIX, certo? Até porque a legislação ainda estava sendo construída, foi muito, muito demorada a construção da legislação do Brasil. Basta pensar num exemplo só, o Código Civil, de 1917. Quase 100 anos depois da independência que nós temos um Código Civil, né? Então, a legislação ela foi difícil de ser feita e a judiciária também difícil de ser feita. Bom, outro aspecto, aprofundar, digamos assim, o conhecimento do Brasil para definir muito bem os interesses econômicos, interesses políticos, interesses de natureza ideológica. Ou seja, o Instituto é uma instituição interessada, certo? Não é uma instituição, digamos assim, pluralista, a não ser dentro mesmo, que ele se bicava o tempo todo, tinha várias tendências dentro, mas enquanto instituto, enquanto instituição, ela tem interesses muito claros.
fortalecimento do Estado, conhecimento das riquezas nacionais, adesão ao modelo político, adesão ao modelo de sociedade. Então, é uma instituição interessada e a gente tem que ter clareza em relação a isso. E ela é interessada em construir e fortalecer a ideia de nação, certo? Construir e fortalecer a unidade nacional, certo? Centrada no Rio de Janeiro, promover um certo modelo de nacionalidade. Não é qualquer nacionalidade, é uma nacionalidade que ela tem sintonia com esse Estado monárquico, certo? Com a sociedade, digamos, que se volta para a Europa, com a sociedade que se vê formando um império. Então, é muito claro que os interesses são interesses ligados ao Estado, à ação do Estado, aquele modelo de Estado. E, de maneira bastante direta, até porque, em certo momento, Dom Pedro, mesmo novinho, não tinha de besta nenhum caminhado, Dom Pedro II. Ele botou o Instituto para funcionar lá no Palácio. Aquele palácio lá do centro do Rio de Janeiro, não é o São Cristóvão, não, é o lado mesmo, que fica lá no centro mesmo. O Instituto não tinha sede, né, porque era uma instituição privada, funcionava à base da colaboração dos sócios, etc. Dom Pedro dá um financiamento enorme, começa praticamente a sustentar o Instituto e arrumou uma casinha para ele. A casinha foi lá no Palácio. Então, já está todo dominado, gente. Quando você dá casa, comida e roupa lavada, não morreu. Acabou. Então, o Instituto se torna, digamos assim, um braço muito próximo do imperador, com o sentido de fazer assessoria. O Instituto pesquisava, conhecia, trazia as informações e colocava essas informações em benefício da gestão pública, em benefício do Estado. Então, os sentidos do Instituto são bem variados: políticos, econômicos, ideológicos, de assessoria, de construção da nacionalidade, etc. Bom, ponto 4. Como se realizava a pesquisa histórica no Instituto? Ou seja, que é o que mais importa para nós, embora nada disso possa ser separado. Tudo aqui é junto e misturado, certo? Tudo isso aqui a gente só separa do ponto de vista analítico. Do ponto de vista da funcionalidade do Instituto, isso aqui está acontecendo simultaneamente. Bom, qual o modelo de história? É um modelo de história que hoje a gente poderia dizer que é uma história metódica. Aqui, lembrando a aula do Fábio, simplificando, o que é a história metódica? É aquela história que ela se baseia na relação entre, digamos assim, uma relação muito forte com a empiria, com a noção de verdade, uma verdade definida como objetiva, um tipo de história em que o sujeito, teoricamente, ele está pouco presente, que vai prevalecer o objeto. Qual é o lugar em que a história metódica está sendo criada, desenvolvida, ganhando fôlego e se tornando a referência mundial no Ocidente? A Alemanha. Ou seja, qual é a figura central? É o ranking. Tanto que se chama história rankiana, tá bem? Mas não era só do ranking, não. Na França se fazia a mesma história, em vários espaços centralizados. Porque lembrem também que nós estamos num momento em que há países já com esse formato de um Estado forte centralizado, como a França, como a Inglaterra, o Brasil se tornando, os Estados Unidos se tornando também. Os Estados Unidos está naquele processo de tomar as áreas do México, comprar da Espanha, comprar da França, está se formando ainda. Mas a maior parte do que a gente tem hoje como países não eram países, eram até nações, até se pode dizer que eram nações no sentido de ter uma cultura comum, uma história comum, uma língua comum, experiências comuns, famílias comuns, mas não era Estado centralizado, não era ainda um país, caso da Alemanha e da Itália, que são os exemplos mais clássicos desse desenvolvimento de aglutinação e de unidade formada no século XIX. Então, assim, a história metódica, por que ela vai nascer na Alemanha? Não é por acaso. É porque ela nasce como um instrumento também de sensibilizar para essa construção dessa unidade
dessa região que a gente chama Alemanha hoje. Ou seja, fale, querido. E esse conhecimento é tão forte que o primeiro não vai achar que é internacional e ainda a gente está é muito forte, ainda hoje é muito forte, está voltando, Salomão. Porque com digamos, essa provocação que as mídias estão fazendo de maneira cada vez mais acelerada ao ofício do historiador, isso está fazendo com que a história retome a conversa que ela não queria mais ter com modelos de historiografia de séculos anteriores. Porque está em jogo a noção de verdade, ou seja, com as fake news que se tornaram um sistema, fake news agora não é mais uma notícia, é um sistema. Porque com a IA não se cria mais uma fofoca, se cria um texto, se cria uma narrativa, se cria uma história, com pé e cabeça, e que pode enganar qualquer um de nós, né? E que engana qualquer um de nós. A gente já tem hoje nos últimos 3 anos se acentua mais, uma enorme dificuldade de saber qual a origem da narrativa e saber, digamos, qual é o grau de verdade contido naquela narrativa. Assim, está de um jeito que a gente vai... isso aqui pode ser até que seja verdadeiro, mas você já está tão desconfiado daquilo que aparece o tempo todo que você não acredita mais. Ou seja, nós estamos num sistema de desconfiança e de descrença tão grande que a gente hoje precisa voltar para se apegar a outras fórmulas e ver como fazer a negociação do presente com o passado, do ponto de vista agora da epistemologia e da ontologia. Ou seja, sem querer, a gente está experimentando um negócio desterritorializador, que é uma necessidade de ter outra heurística e ter outra hermenêutica. Agora tem que ser outra heurística, outra hermenêutica, e nós estamos por fora demais. Porque se a gente não dominar minimamente os procedimentos tecnológicos, não é dominar para a gente fazer, mas dominar para conhecer, a gente não vai mais conseguir fazer história. A gente está... Ninguém não, acho que milhões de pessoas já pensaram nisso, estão pensando nisso. Mas a gente está numa crise epistemológica séria. Porque aquilo que a gente escreve também os outros duvidam. Ou seja, o fato da gente ser historiador e escrever também, todo mundo vai duvidar da gente. Ou não vai? Ninguém vai dizer, não, aqui é um historiador, aqui é... Ninguém sabe nem se é uma pessoa. Não sabe nem se aquela pessoa que está com o nome ali existe. Ou seja, temos uma crise de confiança nas narrativas hoje, que elas pedem muito mais da gente. Mas eu vou sair daqui e voltar para o ranking. Vamos voltar para a Alemanha? Só aqui. O que eu quero mostrar com esse modelo? É que esse modelo chamado metódico, ele se constitui no momento de constituição, nas décadas de constituição da Alemanha enquanto um país, enquanto um Estado centralizado. Lembrem, se a gente pegar 1850 e 1860, nós vamos ter um império, que é o da Áustria. Quem é que manda? É a Áustria. É um império centralizado, dominador, que tem um território imenso na Europa e fora da Europa. A Áustria é o grande império do século XIX. Depois do Congresso de Viena, a Áustria se torna... Quando Napoleão, digamos, consegue perder em Waterloo, o Império Francês desanda. Mas o Império Austríaco ganha força no continente. E a Alemanha, aqueles 20, 30, 40, 50 ducados, reinados, todo tipo de nome que se possa dar unidades com um rei, ou um duque, ou um condado, ducado, que seja, com um nobre, que eram dezenas de unidades dispersas, mas com o elemento comum que era a língua, que era a cultura e que era a origem familiar e a raça. Quando esses estados começam a ser unidos, eles não se unem, eles são unidos, porque o movimento é de cima.
Vocês lembram do Bismarck, né? É o homem de ferro depois do Napoleão na Europa, porque ele conseguiu sufocar os austríacos. Os maiores generais austríacos saíram sob Bismarck. Conseguiu tirar Napoleão III em menos de 2 meses, né? Ou seja, o processo não foi espontâneo. Agora vamos nos unir, formar um país, não sei o que, não. O processo foi, alguns estados se mobilizaram com política definida de conquista territorial, conquista política. É o caso da Prússia, né? A Prússia, ela foi se expandindo, ela foi se militarizando intencionalmente, foi se organizando para formar o Estado alemão e vencer a França, porque França e Alemanha, como França e Inglaterra, são amigos e inimigos para sempre. Né? Não vou nem cantar amigos para sempre, não vou nem cantar isso, porque são amigos e inimigos o tempo todo, né? Assim, é uma tensão, o continente europeu é um continente tenso o tempo todo, embora às vezes pareça assim, cenário de paz, mas tem muita tensão o tempo todo. Então, o que é que Bismarck faz? Vai construindo, por talvez 2 décadas, esse movimento de centralização, que vai culminar em 1870, não só, digamos, com acordos com ducados, condados, etc., mas, sobretudo, com o poder da guerra. Quer dizer, qual vai ser o grande amálgama da unificação alemã? Vencer a França. Se venceu a França, todo mundo agora tem que baixar a cabeça. Ou seja, criou-se a Alemanha. Mas uma coisa era criar o Estado, aí eu vou comparar com o Brasil. Outra coisa é criar a nação. Ou seja, a nação, informalmente, lá era mais fácil de criar, porque havia uma comunidade de língua, de interesses, de famílias, todos os duques, reizinhos, não sei, tudo parentes. Ali, a dificuldade foi desse aspecto menor. Por outro lado, é preciso criar no imaginário alemão a ideia somos todos alemães, e de fortalecimento e reconhecimento do Estado alemão. E aí, gente, tem 2 peças muito interessantes que vocês conhecem, eu vou juntar 2. Aí parece maluquice, mas eu vou dizer, o que é que vocês liam e assistiam há pouquíssimo tempo, quando eram crianças? Talvez não dei para vocês, dei para os pais de vocês. Literatura infantil, filmes infantis. Teu pai também, é teu tempo não. Teve reprise? Né? Não quero Brasil, não. Eu quero coisa europeia. Sim. Vocês assistindo coisa da Disney. Agora eu vou facilitar. Cinderela, João e Maria. Branca de Neve, Rapunzel. Todos as revistas, os filmes, os vídeos, tudo que modula a infância ocidental, desde a invenção dos vídeos, da invenção do cinema e da invenção da literatura dita infantil do século XIX, o que modula a cabeça das crianças ocidentais é isso. O que vocês viram na forma de filme, eu vi, que na minha infância não tinha cinema lá, eu vi na forma de revistas e na forma de livros, de capa dura, que ainda hoje vende aos quartilhões, contos de Grimm, fábulas de La Fontaine, Pinóquio, todas essas. Aqui eu fui para a Itália, mas vou sair da Itália, vou subir para a Alemanha de novo. Quase tudo isso que nós vimos são contos alemães que vêm desde o final da Idade Média, começo da Idade Moderna, que fazem parte da cultura popular alemã contada no dia a dia. Vocês lembram da Floresta Negra da Alemanha?
assim, as criancinhas se perdiam lá e não sei o quê. Vocês lembram da bruxa que pegava o dedo do João e da Maria, ele botava um palitinho, porque ela só ia comer eles quando eles estivessem com o dedinho comendo gordo. Bom, bem, aquilo ali é a cultura alemã tradicional, oral, que passava de mão em mão, muitos com sentido educativo para as crianças, não se perder na floresta, não ir muito longe de casa, não desobedecer à mãe e mudar o caminho. Porque o que acontece com a Chapeuzinho Vermelho? A diaba desobedece e vai ser comida pelo lobo, entendeu? E agora ficou freudiano, mas eu vou querer o lobo mesmo, de verdade. Não quero botar Freud aqui, não. Deixa paralisante, certo? Então, ela errou o caminho de propósito, então não pode. Então, é educação que é feita na comunidade rural, na ruralidade. O que acontece no século XIX? Aqui eu vou dar exemplo só dos irmãos Grimm. Eles começam a fazer essa coleta de documentos, de informação, similar ao que o Instituto fez, que o Instituto também tem muita influência alemã. O Instituto fez, ou seja, sair tornando escrita aquilo que era oral. Porque vocês sabem que o século XIX é o século que a oralidade, desde o XVIII, desde a enciclopédia, a oralidade está sendo aprisionada pela escrita. Porque oral e escrito são duas coisas que estão, digamos assim, harmonizadas, mas a escrita na modernidade ela vai tomando o lugar da oralidade. As práticas escriturísticas estão sufocando as vivências da oralidade. O que os irmãos Grimm e outros fazem? Eles eram de outra formação, eram médicos, sei lá o que eles eram, mas eles não eram professores universitários, eles não quiseram essas carreiras acadêmicas. Eles se transformaram em pessoas que andavam por aí coletando histórias, escrevendo histórias e transformando essas histórias em livrinhos, em coisas que depois viraram aqueles livros maravilhosos que tem hoje na Amazon para vender, com os irmãos Grimm, e que saem também resumidos com 50 mil formas. Ali, a partir daqueles contos, a partir daquela cultura comum, que é transformada em cultura escrita, ali é um traço, é um laço, é uma forma de construção dessa identidade alemã. Aí pela literatura, que na época não era infantil, não, era literatura normal. Depois virou literatura infantil. Inclusive, daqui a pouco não vale nada, porque com o politicamente correto, eles estão tirando todo o sabor do livro, porque os livros eram um pouco, digamos assim, tinha corpo, tinha insinuação de sexualidade, tinha violência, tinha pais perversos, tinha tudo quanto era coisa ruim, agora não pode mais, a criança não pode mais. Aí não prestam mais essas versões atuais, porque elas estão muito sem sabor. Porque é proibido agora criança saber certas coisas, ou ler certas coisas. Mas ali, pela literatura, é um lado da formação da nacionalidade. Outra forma é a história. O que os historiadores, que a gente chamou de ranquianos, metódicos, eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa, estavam fazendo lá a mesma coisa que no Instituto se fazia. E documentando a história da Alemanha, dispersa, para criar uma história comum, certo? Para ser consumida pelos alemães, e uma história que convencesse os alemães de que eles eram alemães desde sempre, desde Adão e Eva, que eles eram alemães. Só ninguém estava chamando ainda. Ou seja, eles criam toda uma história nacional a partir desse esforço metódico, documental, dessa pesquisa, que é uma pesquisa de documentação escrita, arqueológica, de cultura, de tudo, porque o modelo de pensamento que compete com o pensamento francês é o alemão e o inglês, e são culturas muito fortes durante o século XIX. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui no Instituto é o que está acontecendo no mundo, certo? O que está acontecendo no mundo está acontecendo aqui em proporção menor,
mas é o que está acontecendo e seguindo esses modelos, certo? Então, a história do Instituto é uma história metódica, é uma história que ela tem sentido e uso pragmático. Qual o uso pragmático? Construir a nação. Não é qualquer história que você vai contar. Você vai contar uma história que ela tem um sentido educativo. Vocês já pensaram por que o primeiro capítulo da nossa história é a primeira missa, é a chegada do Cabral e logo a primeira missa? Não é por acaso. Poderia ter sido a primeira troca de espelho. Poderia ter sido o primeiro agarramento no português com a Índia. Poderia ter sido qualquer coisa, mas foi a primeira missa, que se tornou o símbolo inicial da história do Brasil. Por quê? É um país católico, é um país de tradição europeia, é um país que tem que ter um vínculo forte com uma história que é uma história que nos precede. É a forma de nos ligar, inclusive, ao mais remoto dos tempos. Com a primeira missa no Brasil, nós fomos lá para Adão e Eva. Nós temos a continuidade na nossa história europeia. O Varnaga fez mais, gente. Vocês vão ver no texto dele sobre os indígenas. O Varnaga disse que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não foi um encontro, foi um reencontro. Por que foi um reencontro? Porque os indígenas brasileiros que habitavam o Brasil, gente, não sou eu que estou dizendo, isso aqui é a tese do Varnaga, certo? Eu só estou reproduzindo a tese dele. Eram europeus que haviam se dispersado em tempos recuados da antiguidade, provavelmente na época da Guerra de Troia, que tinham se dispersado e alcançado o território. Ou seja, eram brancos. Ficaram morenos porque pegaram muito sol. Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira. Mas eram brancos. Aí esses brancos que chegaram no descobrimento, eles só reencontraram seus irmãos perdidos. Daí a tese do Varnaga de dizer que quando mistura um branco com um indígena, na segunda geração ninguém sabe nem que teve indígena, porque prevalece a genética branca, que é a genética original do indígena, juntando com a genética branca do europeu. Então fica todo mundo branco logo. Ou seja, é uma maluca no primeira geração, na segunda. Eu não sei nem o que é selva. Né? Tem mais. Então ele entendia que o processo de branqueamento brasileiro seria muito fácil se misturasse os indígenas com os brancos, porque todo mundo ficava branco muito facilmente. Aí o Varnaga tinha aquele dilema, mas o que fazer com os africanos? Aí o negócio tá ruim demais. Mas mesmo assim ele era otimista, ele achava que com 8 gerações por aí estava todo mundo branco já. Agora é muito engraçado a gente olhar quase 150, 200 anos depois, que foi o contrário. Ou seja, o Brasil ficou cada vez mais negro e não cada vez mais branco. Né? Porque a nossa genética africana ela é muito forte e porque os nossos ancestrais africanos eram geneticamente muito poderosos mesmo. Nossa. Uma vez eu fiz uma brincadeira quando a gente podia brincar com esses assuntos. Uma turma da noite, tinha muitos negros e eles eram alunos e eles eram bem fortão. Aí a gente estava dando uma aula do livro Solimar, sobre os brancos empobrecidos que habitavam ali o entorno das fazendas, que eles cavavam com as escravas, mas eram brancos amolecidos, preguiçosos, raquíticos e tal, e os criadores que administravam as fazendas, eles tinham um verdadeiro ódio a esses agregados que chegavam ali para explorar os benefícios possíveis da fazenda. Aí a gente brincava assim, que esses brancos pobres eles tinham passado muita fome, era tudo pequenininho. Aí eu brincava comigo, olha aqui o meu tamanho, você é branco pobre, passou fome. Olha aí os meninos, ó, vamos aqui brincar com a tese de Solimar, os meninos negros eram bem altos, bem fortes. Assim, mas eu só estou querendo dizer que aquilo que era a imaginação do século XIX em relação ao branqueamento deu água, não aconteceu, né? Assim, cada vez mais. E as soluções eram soluções difíceis. O próprio Massos, que é um alemão, que foi o primeiro historiador a ganhar um concurso do Instituto Histórico, o Instituto Histórico criou um concurso
1841, mais ou menos, 40 ou 41, ele nasceu em 38, que era Como se deve escrever a história do Brasil. Vocês já ouviram falar nesse concurso, né? E quem ganhou foi um alemão, o Massos. Você lembra do Spix e Massos? Daqueles livros lá? O Massos foi o que ganhou, certo? Era um cientista alemão. Mas ele mandou o modelo. Não, se deve escrever assim, 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 assim. Mas ele não aceitou o convite do Instituto para escrever a história do Brasil, não. A história do Brasil terminou sendo escrita pelo Barnard, Fábio Zé Luiz. Zé Luiz, né? Eu vou estrear aqui. Salomão, Zé Luiz, a Larissa. É? Qual é o teu nome? Larissa mesmo, né? Estou dizendo. O Gabriel, o Sávio, o Caio, a Emily, as meninas não sei ainda não. Fala, Zé Luiz. A tese aí foi de tentar fazer uma história, mas do Brasil só botando os feitos dos brancos, tirando os escravos, o sujeito escravo, o sujeito indígena. Então, foi ele que fez. Não, o Márcio ele sugere a miscigenação, mas sim, na verdade quase todos os autores do sexo novo eles sugerem a miscigenação, só que eles enfatizam que deve ser feita a miscigenação com os indígenas por vários motivos. Um dos motivos é o branqueamento, mas o outro é a adesão do indígena à brasilidade, ou seja, qual era a forma de fazer o indígena virar brasileiro? Era misturando pelo comércio e pelo casamento não, pelo conúbio sexual, pela reprodução, transformando os futuros indígenas em mamelucos e em seguida em brancos. Porque também tem a geopolítica, gente. Assim, uma forma, essas histórias, elas também têm um sentido geopolítico. Quanto mais misturasse, quanto mais fosse para o oeste, mais a gente garantia que o Brasil era dono daquelas regiões de fronteira que eram ainda disputadas com os países latino-americanos. E prevalecia aquele princípio que vem lá do Tratado de Tordesilhas, do Utipossidetes. O que é o princípio do Utipossidetes, que é o do Zucapião de hoje? É quem está lá e explora é o dono, certo? O dono é quem chegou lá, ficou e produziu e se estabeleceu. Não o dono da lei, não pela lei. É o usufruto da terra, o uso da terra, o aproveitamento que vai garantir a propriedade, que é a lógica do Zucapião. E que era, em princípio, a lógica da sesmaria, que não pegou. A lógica da sesmaria era essa: você recebia uma sesmaria pequena, você tinha que explorar. Se não explorasse, ela virava terra devoluta. Você sabe que é terra devoluta, né? A terra que foi devolvida para o Estado, porque aquele que recebeu legalmente não aproveitou, não se instalou nela, que é a chamada terra devoluta. Vamos voltar para a Alemanha, né? Então, essa história do... Eu já fui várias vezes para a Alemanha hoje. Essa história é uma história que ela tem sentidos políticos muito claros, de construção da nacionalidade, sentidos pragmáticos, e que ela vai criar metodologias bem interessantes de uso do documento. Por exemplo, essa coisa da heurística e da hermenêutica, que a gente aprende no primeiro período, que a heurística tem relação com a localização dos documentos, com o estudo do documento em si, com a origem dele, como ele está colocado no arquivo, de onde ele saiu, a natureza do documento. E a hermenêutica tem a ver com a interpretação, com a maneira como esse documento vai ganhar significação face aos outros documentos. Que nesses décadas recentes, na historiografia brasileira, a hermenêutica mandava na heurística. Não sei se vocês percebem isso. Com esse negócio de ênfase na narrativa, teoria do discurso, não sei o que lá, é a hermenêutica que está mandando. Mas só que agora a heurística está procurando o lugar dela. E quem é que está fazendo a heurística voltar? É essa crise criada pelas mídias, pelas tecnologias da informação. Ela está fazendo a heurística voltar. Agora a gente, como historiador, tem que ter atenção heurística e hermenêutica. Onde é que vocês estão atolados, meninos, no PEN? Heurística. Certo?
Vocês estão atolados na heurística e tem que fazer isso mesmo. Senão, daqui a pouco, a gente não manda em nada, porque a hermenêutica já é das mídias. A hermenêutica não é mais nossa, já é das mídias. Certo? A interpretação não é mais nossa, não. Não estamos mandando em nada. Nós estamos aqui, digamos, nós só estamos com poder aqui dentro do nosso espaço. Saiu ali, nossa narrativa não tem impacto, não. Né? Não tem impacto, não, nem tem credibilidade, não tem legitimação. Eu gosto de me lembrar de uma coisa que eu li num texto do Nicolau Vicente. Quando eu li, eu fiquei muito aperreada. Mas eu sei que é a pura verdade, aquilo ali. O que ele dizia? Ele dizia assim, é uma coisa meio óbvia, mas é bom a gente dizer. Nenhum tipo de saber, nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de conhecimento, ele é para sempre. E nenhum tipo, digamos assim, de lugar profissional e de disciplina que existe, ela é para sempre. Então, qual é a nossa responsabilidade? É lutar para a história se manter. Porque ela não existia, passou a existir. Ela passou a existir, mas ela pode acabar. Como qualquer coisa. Como qualquer arranjo disciplinar. Lembrem, por exemplo, século XIX, tinha 50 mil disciplinas poderosíssimas. Era tudo terminado com GIA, que depois virou só biologia, certo? E ficou só arqueologia ou antropologia. Mas tinha 50 mil disciplinas pequenas que depois elas se concentraram em arqueologia, em biologia e em antropologia. Ficaram só 3. Mas tinha 50 mil coisinhas, zoologia, não sei o que lá, era muita coisa. Segunda metade do século XIX. Ou seja, nada é para sempre. E a gente tem que ter esse cuidado. Então, a história é pragmática, a história é nacional. Porque qual é o arranjo que está sendo construído? É a nação. A nação é que está sendo construída nesse momento. Nações fortes, cada nação quer ser mais forte. Esse movimento da construção das nacionalidades e do fortalecimento nacional e da competição nacional, constituindo o que a gente chamou nacionalismo, tem uma palavra embaixo, nacionalismo, vai desaguar onde? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas são um desdobramento desse processo de fortalecimento das nações, de competição entre as nações e de compreensão das nações de que se uma cresce, a outra, a noção de política e econômica, de que se uma nação cresce, a outra diminui. Não é preciso ser muito sagaz para ver a luta dos impérios, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, China, Rússia. E esse resíduo das lutas nacionais está aí, o tempo todo. O que é a guerra da Rússia e da Ucrânia? É a Rússia tentando retomar parte dos territórios que perdeu com a desagregação da União Soviética. Inventou agora não, desde que o mundo é mundo, que aquele povo ali da fronteira da Europa com a Ásia briga. E vai continuar brigando. E cada dia é um país diferente. Todo dia nasce um e morre um. Já teve país que virou 12 há pouco tempo. Diga, Caio. Daquele caso da China com Taiwan também. Sim, exatamente. E é o tempo todo. E a gente vê esse jogo de subir e de descer das nações. O que era o Japão quando era criança? Era um lugar tão poderoso que os pais davam um cavador para a gente cavar e chegar. Fazer um buraco no chão para chegar no Japão, porque o Japão era embaixo. Vocês brincaram disso não, né? Isso é brincadeira do meu tempo. Os pais não tinham muitos filhos. Uma forma de fazer a gente ficar ocupado era a gente cavar o chão para chegar no Japão. E lá no fundo do quintal, com o cavador, já tinha passado o ciclo do ouro, a gente não ia achar mais nenhuma pedra preciosa, nem ouro cavando. Mas ia caçar o Japão. Atualmente, por outro lado, seria a China. Quando se fala isso, estava para chegar na China. Pois é, assim. Porque a China tomou o lugar do Japão nesse conceito asiático, né? Mas o Japão já foi, há 30 anos atrás, 40, um país riquíssimo, riquíssimo. Hoje o Japão é
uma potência, não pode dizer que é de segunda não, não vou ser tão ruimzinha assim não, muita maldade, mas tem paralelo. Outra nação também que caiu foi a Rússia. A Rússia é só o espetáculo do Putin. É um país muito pobre, muito desigual. E até a população da Rússia é pequena, para o tamanho do território, a população é pequena. Não sei se vocês já prestaram atenção, que a população da Rússia é pequena. Menor do que a do Brasil. E se você pensar, por exemplo, aqueles países europeus são bem pequenos, no instante a gente atravessa uma fronteira para outra. Mas eles têm mais de 60 milhões de habitantes. A Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a França, todos têm mais de 60 milhões. Eu acho que a Rússia tem uns 100 e tantos milhões, né? Não sei o tanto não, mas olha bem aí, Caio. Mas é muito pouco para um território imenso como ele é. Tanto que tem políticas de levar estrangeiros. Política de roubar a criança, né? Também. Lá tem política até de roubar a criança. Viu? Professora, Sim. 143 milhões. Pois é, muito pouco para. Eu acho que está caindo já a população lá. Estava achando aqui um gráfico. Comparação de 1960. O Brasil já está para começar a cair. Também. O Piauí vai ser dos primeiros estados a cair a população. Aqui não se faz filho, aqui nesse lugar. Não, mas dependendo de quais fossem as mulheres. Agora, no Brasil, não chegou ainda o movimento que está na Coreia do Sul, 4B. Vocês conhecem esse movimento, 4B? Não ao namoro, não ao sexo, não ao casamento e não a... Começa acho que não aos homens, não ao sexo, não ao casamento e não à gestação. 4B. Não ouviram falar desse movimento? É um feminismo radical da Coreia do Sul. As mulheres lá estão se rebelando, porque lá é assim. A tecnologia já subiu, as mulheres estão na universidade, elas estão empregadas, mas o modelo de relação homem-mulher continua aquele modelo asiático. A mulher não vale nada e o homem vale tudo, e elas não estão mais suportando, não. Então já tem. E faz tempo que as mulheres japonesas não querem casar. Vocês não acompanharam, porque vocês são muito novos, mas eu acompanhei há uns 30 anos atrás. Viram os voos do Japão, cheio de japonês, para caçar a esposa em São Paulo. Mas elas não queriam. Os japoneses são feios, são miudinhos velhos, e as casinhas lá são pequenas, elas não iam não, era a maior dificuldade. Elas não se empregavam, não. O brasileiro aqui é europeu. O brasileiro não quer casar com o japonês, não, quer casar com o europeu. Mas tinha os voos. E a China, saindo da aula. Depois vou ver. Na China é um movimento muito dramático também, porque na China, vocês sabem que foram muitas décadas que só podia ter um filho, né? Sim. E a cultura chinesa, ela desvaloriza a mulher profundamente, ou seja, ninguém queria ter filha. É degradante um casal ter filha. Tinha que ser filho. Aí, quando acontecia com casualidade, engravidar uma menina, matava a menina. Entendeu? Então, havia um genocídio, assim, silenciado de meninas. Aí chegou um momento que a China tinha uma quantidade de homens tão grandes que eles não tinham com quem casar. E na China também a cultura, ela desvaloriza muito o homem que não casa. O homem que não casa, ele é um pária, ele é uma vergonha. Então as famílias roubavam moças, tudo, era um grande problema. Agora já está permitido, ter 2 filhos. Parece que as famílias já se conscientizaram que tem que ter mulher no mundo. Porque senão os homens não têm como exercer seus poderes. Então é muito interessante, mas não sei porque a gente foi para a Ásia, foi mesmo? Por que a gente foi para a Ásia? Por causa da questão das nacionalidades. Quer dizer, que o século da construção da nação é o século XIX. E a Alemanha vai ser o modelo para o Brasil, do ponto de vista das práticas de escrita e tal. Mas esse modelo, digamos, ele resultou em conflitos muito fortes no século XX e até na desvalorização do conceito de nacionalidade. Agora,
uma coisa é desvalorizar o conceito de nacionalidade do ponto de vista da fala. Ah, eu sou antinacionalista, negócio de nação e tal. Outra coisa é o conceito das nações, cada qual, digamos, exercendo os seus poderes e competindo cada vez mais com as outras. Não precisa ir muito longe, basta ver o cenário de hoje do mundo para ver a tentativa de recuperação que o Trump está fazendo nos Estados Unidos de hegemonia americana, num mundo que talvez não tenha mais lugar para um país acima de outros países, que tenha só um império. Agora já é um mundo com vários impérios, né? Pelo menos com 2 ou 3 impérios. Porque o Império Russo, eu acho que o Império Russo, tirando a parte de peso nuclear, é muito fraco. O grande problema da Rússia é a ameaça nuclear, mas no resto ela é muito fraca. Comparando com a China, com os Estados Unidos e agora até com a Índia também, que a Índia está indo rapidamente para esse cenário imperialista. É porque a gente tem outro imperialismo, né? O imperialismo hoje é bem distinto do imperialismo do passado, que foi o imperialismo espanhol, depois holandês, depois inglês, depois americano, que veio na sequência. Mas agora o mundo é mais complicado, né, do que o que era no século XIX. E só vou fechar esse ponto aqui, quando eu começo a devagar assim, é porque a aula terminou. Mas só vou fechar com os pontos. Os usos esse modelo de história é um modelo pragmático, é um modelo nacional, vocês têm que ter muito claro isso, é um modelo de história nacional, certo? E o que foi feito pelo Varnhagen, história nacional. Por isso é que o Varnhagen se tornou também esse horizonte da historiografia brasileira até hoje, porque ele fez a história do Brasil, a história da nação. É uma história política, ou seja, qual é o centro da história? É o Estado e seus gestores. Então, é o Pedro II, é o Pedro I, é a proclamação da República, são os presidentes republicanos, são os gestores da guerra, ou seja, a história do Estado, a história dos personagens que fazem o Estado. É uma história que não é da nação, não é uma história social, não. Não é a história do povo, não, é a história do Estado mesmo, essa história do século XIX. Portanto, é a história política, certo? A história do século XIX é a história política. A história política da nação brasileira, ou do Estado brasileiro, mais do que da nação. Fale, Caio. É aquela história política clássica, né, professora? É aquela história que foi vergasteada pela Escola dos Análises, certo? A história política tradicional, que é chamada de tradicional, que agora ela voltou. Ela voltou com outros. A história política está de novo super em gosto, mas é outra história política. É uma história política bem mais complicada, porque não é só Estado, é Estado e sociedade, né? Ela engloba o tempo todo a relação Estado-sociedade, mas a história política está muito em alta, de novo, assim, por conta dessas reconfigurações do mundo muito rápidas e com esses poderes hoje que são muito visíveis. Não tem mais como esconder as disputas de poder e a natureza dessas relações de poder. Então, está muito em gosto. Então, é uma história que resulta de pesquisas, é uma história que ela tem usos pragmáticos, é uma história nacional, é uma história política. E é uma história que tem objetivos outros, além desse. Ela é a mestra da vida, ou seja, ela é educativa. Por que se escreve a história? Para aprender com o passado aquilo que a gente deve fazer ou não fazer no presente, visando o futuro. Ou seja, a história é a mestra da vida. E a história, digamos, ela tem objetivos muito claros de ajudar também a pacificar os territórios, pacificar os povos. A história tem a função de edulcorar, de construir relações harmonizadas. Ou seja, a história não é para fazer a gente entrar em guerra, não. É para a gente aprender a viver em paz, aprender a conviver. Então, a história tem também sentidos que são para além da escrita, para além do conhecimento,
para além do Estado, que seria essa história de 69. Pacificar as raças, não os povos, pacificar as raças. Lembrem, por exemplo, a história do Varnhagen. O Varnhagen não está estimulando a guerra racial, nem a guerra política, nem a guerra social. Ele está dizendo claramente, na correspondência dele com Dom Pedro II, que não está criando uma narrativa que pudesse confrontar portugueses e brasileiros. Porque ele vai escrever num momento, num século, em que nosso ouro também é Portugal. Não é à toa, gente, a piadinha de português. As piadinhas de português vêm desde o século XIX. Porque o português é o nosso ouro, foi contra ele que nos rebelamos. A gente não pode ser português do mesmo jeito que a gente não pode ser negro também, a gente não pode ser português, a gente é outra coisa. A gente é outro povo, é outra cultura, é outra formação. E é isso que a história desse período está tentando fazer. Quando a gente for para as aulas do Varnhagen, eu vou mostrar para vocês como é que o Varnhagen vai articulando essas peças que eu coloquei hoje só pelos nomes, como é que ele propõe a história nacional, como é que ele propõe a harmonia entre as raças, como é que ele, digamos, quer costurar a paz, como é que ele vai, digamos, fazer a história dele baseado nesses elementos que eu coloquei para vocês. Eu não sei que hora é essa, mas como são 2 aulas para o Instituto, eu dou sequência na próxima aula. Aqui, quando vocês forem ouvir, se forem ouvir, a parte de brincadeira vocês pulem, certo? É só mesmo porque não dá para ficar o tempo todo na seriedade, não. Se é que eu sou séria, eu nem sei se eu sou. Caio, salve bem aqui para mim, por favor. Eu nem sei se gravou, não. O meu tá gravando qualquer coisa. Eu sou danada para botar aqui, aí eu esqueço de botar o dedo.